pessoas têm que ter mais calma, meus filhos, principalmente calma e fé, muita fé no nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria de Nazaré, porque a terra está passando por um momento de tribulação e de transição. Por isso que as pessoas têm que ter mais fé, porque a fé ela move todos os obstáculos e remove todas as montanhas e dificuldades. A partir do momento que você se conecta com o plano espiritual superior, com muita fé no coração, todos os obstáculos parecem que somem, desaparecem, porque os espíritos têm a capacidade da dupla visão. Ele vê coisas que irão acontecer amanhã, em curto prazo. Então não adianta cada um de vocês se desesperar, porque o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, está cuidando de você nesse momento. Porque eles têm a dupla visão. Aquilo que você não enxerga por causa do apavoro e do desespero, o seu mentor, seu anjo da guarda, ele enxerga muito mais do que você possa imaginar. Então a pessoa tem que ter calma e confiar e orar muito com fé. O que está faltando, meus filhos, é a fé. Não adianta nada você ir numa casa espírita e não tiver fé. Esperar a cura acontecer por causa que tem que acontecer. Ou depositar a confiança no médium e não fazer a boa parte da boa vibração. Porque no processo de cura, o que conta é a vibração e o seu mental. O seu mental tem que estar conectado com o mundo espiritual. Aí sim, a cura de todas as enfermidades e de todas as doenças e de todos os obstáculos irão desaparecer. Porque não adianta nada vocês ficarem descabelando, chorando, e não vai resolver nada se vocês não tiverem fé. Quando vocês for fazer uma oração, por mais simples que ela seja, não precisa determinar palavras, porque a palavra da oração, principalmente do Pai Nosso, foi um ensinamento com o nosso irmão Jesus Cristo, o irmão superior de outros planetas, que tem conhecimento de outras galáxias, deixou para nós e para o povo daquela época que vivia em Jerusalém e na Galileia. Uma forma de entendimento para aquela época que reverbera até nos dias de hoje. Mas não importa as palavras, o que importa é o pensamento e a boa vibração. Não importa se você ora uma palavra, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, do Pai Nosso.
ou se você faz a oração inteira. O que importa e o que chega no plano espiritual é a vibração, o pensamento firme. Por isso que aquele espírito que está desencarnado, está em sofrimento, se ele vibra firme e vibra com fé, pode ter certeza que ele vai ser socorrido, porque a fé, ela vem do fundo da alma, ela vem do fundo da centelha divina. A fé é a vibração no superior. Isso que é a fé, meu irmão. Por isso que os espíritos, quando estão saindo do umbral e terminando a transição da morte física, do encarne e do desencarne, porque o umbral não é uma coisa ruim. O umbral é uma escola de aprendizado conforme uma rodoviária, aonde o espírito para, chega, para e fica esperando o trem passar, a passagem passar, a coisa que não faz bem passar. Tudo isso, o espírito fica ali esperando passar, principalmente essas ilusões do dinheiro, do carro bonito, da casa. O que adianta isso, meus irmãos? Tem gente que tem isso e tá nesses hospital, deitado na cama, nos UTI. O que adianta ter um carro bonito, ter uma casa boa, mas não ter paz? Porque a paz, ela é tudo. Aquela criança que brinca com o melhor brinquedo, com o melhor videogame, e tem tudo ao seu dispor, porque o pai é rico e te dá de tudo que o dinheiro pode comprar. Aquela criança enjoa muito rápido porque ela não tem paz, ela não tem felicidade, ela é egoísta. Não adianta nada ela ter esse monte de coisa, mas não ter um amigo para brincar, um amigo para dividir, um amigo para compartilhar. Porque duas almas juntas, elas crescem espiritualmente, elas compartilham o aprendizado. É compartilhando que nós aprendemos. Por isso que no mundo espiritual não tem essa história de posse. Essa história de posse no mundo espiritual não existe. O que existe no mundo espiritual, no plano superior, é o compartilhamento de bens, o compartilhamento de aprendizado, o compartilhamento da onde vive uma pessoa numa casa no mundo espiritual. Vários espíritos estão ali aprendendo, filosofando, estudando para coisas melhores, coisas que elevam o planeta, coisas que elevam a vibração, porque tudo é vibração, e vibração compartilhada ela se torna cada vez mais forte. Por isso que a oração numa casa espírita, ela tem força. Ela tem força a partir do momento que oremos todos juntos, porque a oração é vibração. Você precisa ver como que fica uma pessoa, a vibração da pessoa, o campo áurico da pessoa quando ela está orando. Você precisa ver uma coisa azulada, uma coisa laranja, uma coisa azul, várias cores, parece o arco-íris, parece que a pessoa está banhada de luz. Quando ela está em oração, com o pensamento firme. Então, quando a pessoa está em oração, a hora dela fica grande, fica forte. Imagina quando está várias pessoas orando com um propósito firme,
com o pensamento firme em Jesus, no Mestre, como que não fica essas pessoas, como que não fica a egrégora daquele local que tem oração. Por isso que o local que tem oração, seja até um pé de abacateiro, ele está forte, nada atinge, espíritos perturbados não chegam ali. Podem até chegar ali, mas chegam ali para receber o tratamento espiritual. Mas o espírito brincalhão, ele não fica muito tempo onde tem oração, onde tem gente falando de Jesus. Por isso que Jesus já deixou na parábola, onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei, porque o campo áurico, a vibração magnética é forte, é forte. Então, vocês não precisam ficar carregando essa tribulação sozinhos, carregando esse peso sozinho. O peso compartilhado, a oração junto, o peso, o fardo, ele se torna mais leve. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, procure a sua vizinha, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a família, para orar, para compartilhar, para estudar o Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro de prece. Vocês vão ver como é que a vibração de vocês vai ficar forte e o ambiente do lar vai mudar. Por isso que a vibração compartilhada, ela é tudo, meus filhos. Ela é tudo. Então não esqueça disso. Se você está passando por um momento de dificuldade, ore junto a Jesus, ore com Deus que tudo isso vai passar. Conforme Chico Xavier falou, se os momentos ruins passam, quem dirá o bom. Muita paz e muita luz. Aqui, o escravo te ama. Amém.